Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, os meus cumprimentos a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV Cidade Farroupilha. Além do canal 14, que tem cobertura na região de Farroupilha, você pode nos acompanhar também pelo aplicativo de celular. E é muito fácil, basta você baixar o aplicativo gratuito da TV Cidade no seu celular. Se você já baixou, excelente, é só acionar. Caso você ainda não tenha baixado o aplicativo, proceda, é totalmente gratuito e depois você vai andar com a TV Cidade na palma da sua mão. E tendo a nossa programação ao vivo, que passa no canal 14, você vai estar recebendo no seu aplicativo de celular. E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. São oportunidades para você estar sempre junto conosco e nós caminharmos junto com Farroupilha. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, quando nós tratamos dos assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aqui nos estúdios da TV Cidade. E nós vamos voltar ao assunto, a questão animal no município de Farroupilha, mas com um foco hoje um pouco diferente. A TV Cidade tem recebido informações que é cada vez mais crescente a prática de criação de animais para o abate. Sim, exatamente isso. Mas a criação de animais em bairros da nossa cidade e depois acaba ocorrendo então toda a técnica do abate desses animais. São bovinos, suínos, também alguma coisa de aves que estão sendo criadas e depois sendo abatidas. Nós vamos olhar um pouquinho para esta questão aqui na nossa programação no dia de hoje. Estamos recebendo nos estúdios a ativista da causa animal, que tem uma militância muito bonita aqui em Farroupilha, Arlene Chinesky Lazari, e também o advogado, Dr. Alex Benson, os nossos convidados para o bate-papo no programa de hoje. Quero inicialmente cumprimentar a Arlene. Arlene, obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez, uma alegria receber-te aqui nos estúdios. Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, e o assunto é bastante extenso para qualquer lado que se olhe em relação à questão de animais, né? E hoje a gente pega uma brechinha para falar sobre o que aconteceu hoje, né? O que vocês quiserem. Com certeza. Quero cumprimentar também o Dr. Alex Seben, já nosso conhecido da casa e da bancada aqui. Dr. Alex, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, é sempre um prazer retornar falando de assuntos pertinentes à sociedade local e alguns até de âmbito nacional. E estamos aí para tirar as dúvidas do que for necessário desse assunto também tão polêmico que nos acomete aqui. Pois é. Arlene, durante o teu exaustivo e também belo trabalho na defesa da causa animal aqui no nosso município, já há muitos anos, tu tens praticamente percorrido o nosso município em todos os seus limites, todos os seus cantos, assim poderíamos dizer. Claro que nesse trabalho também tu tens se deparado com algumas cenas, algumas situações que envolvem a causa animal, mas talvez numa esfera um pouco diferenciada. Nos relate o que você tem visto. Realmente você tem visto aqui em Farroupilha casos de famílias, de pessoas que estão criando animais, que têm criadouros para depois promover o abate desses animais, até animais de médio, grande porte? Sim, Leandro, temos visto, e não é de hoje, né? Há cerca de 2 anos, a ONG dos Peludos e eu estamos recebendo denúncias de ocorrências em bairros, né? Então temos aí focos em aproximadamente 5 bairros que eu consigo lembrar agora, que existem focos de criação de animais de grande porte. Tem 2 questões aí, tem várias questões, 2 que eu acho mais importantes, que seriam, se são animais de grande porte, que geralmente são usados para abate. E consumo humano depois, né? E consumo humano, posteriormente, do abate. Se são, aonde acontece o abate desses animais, né? E 2, eles estando no meio urbano, como é que fica a questão até do local que eles são mantidos, das fezes, da urina, da questão sanitária? Daqui a pouco da própria perturbação, dependendo do tipo de animal também, do sossego público, né? Olha, para tu ter uma ideia,
Eu tenho foto de um boi entrando dentro de uma loja no bairro América. Um boi entrando dentro de uma loja? Exatamente, inclusive foi postado no Facebook. Um boi entrando dentro de uma loja no bairro América. Eu tenho essa foto. Tá no Facebook da é um cliente bem diferenciado, né? Bem diferenciado. Um cliente adorável, né? Eu tenho fotos de um boizinho, uma vaquinha, não sei, deitado na saída de uma garagem no bairro Monte Verde. A pessoa de manhã foi sair com seu carro e tinha um boizinho deitadinho na porta da garagem. Eu tenho fotos de uma pequena boiada, atravessando o asfalto ali perto da Polícia Rodoviária, na saída do bairro Industrial. Certo? Temos relatos, inúmeros vídeos, áudios de uma denúncia de abate no coração do bairro Industrial. Abate de boi, de suínos. Suínos, porcos. Isso. Então são coisas... Cavalos é uma coisa que a gente se depara todos os dias. Coisa, não é o correto também, mas é um problema que o município tem que resolver. Porém, a gente sabe que não é para abate. Mas, Sim. Então, os outros animais, a gente pensa, então, aonde que vai ser feito o abate? Ou se eles criam para vender. Mas se eles criam com fundamento financeiro, de lucro, deveria, então, ter umas instalações coerentes. Enfim, é uma problemática absurda que a pessoa que mora naquele bairro está sendo obrigada a conviver com isso. E também tem a questão da legislação. O animal ele precisa estar num lugar coerente, um lugar limpo, onde ele tem o que precisa, senão acaba entrando em maus tratos. Uhum. Então, é toda uma problemática bem grande. No momento não está sendo feito nada, né? Nesse momento. Mas tem aí uma legislação municipal. Se tu me permite, mais adiante a gente fala sobre essa legislação que está sendo implantada na cidade assim que entrar de volta na Câmara de Vereadores. Certo. Até porque era importante, enfim, estava agendada a confirmação e a presença no programa do inspetor, na verdade ele é o responsável pela inspetoria veterinária aqui do município de Farroupilha, o Vinícius Merlo, mas um compromisso de última hora o deslocou para outro município aqui de nossa região para um atendimento e um procedimento também. Mas pelo conhecimento que eu tenho como leigo nessa questão animal, a inspetoria veterinária, animais para abate, estou falando, a inspetoria veterinária tem todo um cadastro desses animais. Eu sei que anualmente os produtores, quem está no interior, quem tem lá uma vaquinha para leite, está criando um boizinho, depois vai dar destinação, enfim, isso está tudo cadastrado na própria inspetoria veterinária. Estar, né? Tem que estar. Tem questão de vacinação. E não é porque o produtor rural ele está criando um animal que ele vai poder abater esse animal também. Tem toda uma legislação em cima disso. Doutor Alex, entrando um pouquinho nessa área, dependendo da conduta, da forma como está acontecendo, nós podemos estar nos deparando com sérios crimes, né? É interessante o assunto, porque nós começamos com uma legislação, que é uma legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que ela fala no seu artigo 2º sobre as políticas públicas na questão urbanística. E no seu inciso 12, melhor dizendo, ela fala acerca da sustentabilidade ambiental. Então, o que tem que ter para uma pessoa poder ter um animal, seja de médio ou grande porte dentro da cidade? Tá? Primeiro, uma legislação local, a municipal, que dite a regra, assim... Dentro do Código de Postura do município. Dentro do Código de Postura, dentro de uma legislação específica, até pode ser. De como vai ter isso, de como vai poder criar um animal desse porte. Qual é o espaço, como destina a questão de fezes, então, em tudo. Esse Estatuto da Cidade seria a nossa lei geral. Tá? Isso na parte administrativa, juntamente com outras leis locais, que o Vinícius poderia explicar melhor. Além disso, quando se tem um animal desses, e foi falado anteriormente, pode-se ter crimes. É óbvio que se tem crimes. Você tendo um animal de grande porte que gere um risco para a nossa comunidade, você está cometendo uma contravenção penal de deixar em liberdade um animal pondo em risco a vizinhança. É o artigo 31 da Lei de Contravenções. Se você tem um animal ou vários animais que também eles mantêm muito barulho, que a gente sabe que uma instalação dessas requer uma estrutura específica, você também vai ter a perturbação do sossego alheio, que é no artigo 42 da mesma lei. Então nós temos agora essa questão
criminal que estamos tocando no ponto, que decorrem de ter animais de grande porte em áreas urbanas, sem conhecimento da administração pública, sem as devidas licenças e sem os devidos estabelecimentos para fazer a criação. Logo, são animais clandestinos. Exatamente, são animais considerados clandestinos. A partir desta clandestinidade, nós vamos ter outras consequências que no decorrer do programa nós vamos falar, como a própria Arlene falou, abater o animal. Como que se faz? Cadê a licença para o abate? Então você está botando um produto, a carne do animal, o leite do animal, em mercados locais, que a gente sabe que é o que geralmente acontece, né? A pessoa ela produz e já distribui no mercado local, até tem desvio de tributos, porque é tudo feito de um modo frio, sem né? nota, sem a nota, sem devida especificação, e também sem as diretrizes que protegem o consumidor. Então nós temos também crimes contra o consumidor. Daqui a pouco o consumidor pode ter algum problema de saúde ingerindo não estou dizendo que, mas pode ter algum problema de saúde a gente ingerindo sabe, aquela carne. Com certeza, a gente sabe que tem legislações a serem seguidas, que como a gente falou, a vacinação, a procedência, toda uma fiscalização por parte do ente público que não existe nessas questões, porque é clandestino, né? Então a pessoa ela também infringe legislação penal, como, cito um exemplo, o artigo 268 do Código Penal, que é você violar disposições sanitárias da administração pública. A administração pública ela estabelece certas diretrizes para você poder ter um criadouro de bovinos, de suínos, e se você não tem, você está violando a norma regulamentadora. Logo, você está praticando o crime de violação de normas preventivas, que são todos crimes pequenos. Sim. Tá? Mas também são delitos. Então, nós já temos mais uma prática penal. Ou seja, a possibilidade de vários enquadramentos. Vários enquadramentos penais por um único fato, ter animais de grande porte de forma irregular em bairros ou, melhor dizendo, em áreas urbanas. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta falando mais sobre esta questão com os nossos convidados aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Fiquem por aí, a gente volta já já na nossa TV Cidade. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais.
Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta já está de volta pela TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar aqui no canal 14 da NET, no aplicativo de seu celular e também no nosso site. O Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento passam pela discussão do Cidade Aberta. Nossos convidados no dia de hoje, o advogado Dr. Alex Sebem e também a ativista da causa animal em Farroupilha, Arlene Chinesky Lázaro. Estamos falando sobre a questão, é uma prática irregular, enfim, que vem ocorrendo no município de Farroupilha, não é de agora, pelo relato da Arlene, já há alguns anos, da criação de animais para abate em pleno zoneamento urbano, em plenos bairros aqui da nossa cidade. E a própria administração diz que deverá haver uma legislação específica, depois nós vamos entrar nesta área também. Mas eu acho que é importante pontuarmos, doutor Alex, eu quero pegar um ponto. Eu tenho, não agora, mas eu já tenho recebido na minha caminhada enquanto profissional de comunicação, um relato de pessoas que se sentiram incomodadas porque tinha o vizinho ou a vizinha que estava criando, que estava lá com 1, 2 ou 3 galos, galinhas, ou seja, o galo cantava na madrugada, amanhecia, o galo cantava e perturbava o som, ou seja, um animal, uma ave, uma galinha, um galo, não estou entrando aqui na raça, gera perturbação de algumas pessoas. Imagina um animal de um porte maior, vai criar ali um terneiro, um boizinho, ou daqui a pouco é uma ovelha, ou é um suíno, o impacto ele é maior também, né? Com certeza. Até porque todo o dejeto, toda a sujeira que esse animal faz, ele vai ter um impacto ambiental ali na localidade considerável. Então nós temos que simplesmente denunciar esses atos, tá? Quando eles acontecem, tem que filmar, apresentar para as autoridades provas contundentes de que está acontecendo. Provas documentais. Provas documentais, ou até testemunhais também, havendo um abaixo-assinado que possa ser levado à autoridade, medidas serão tomadas. Então, nessa questão da sujeira, nessa questão da degradação do meio ambiente urbano, é onde vivem pessoas, há de se ter sim um zelo maior, tá? Se não, nós vamos incorrer nos crimes que até então estávamos falando. Sim. Tá? E outros até, tem muito mais crimes que decorrem, porque com a comercialização dessa carne, tem o crime do consumidor, você fornecer produto inadequado ou sem o selo de qualidade da fiscalização sanitária, está incidido no artigo 18 do CDC, da Relação de Consumo, e também temos o crime da ordem contra a relação de consumo, que é a Lei 8137, que também fala nesse sentido. Então é uma série de atos criminosos, todos de pequena monta, mas também são considerados crimes, como eu havia dito, de que o cidadão que está lá criando o seu porquinho, que está lá criando sua vaquinha, acha que não tem nada de errado, mas está sim infringindo. Até para consumo próprio, vamos deixar bem claro, porque daí a pessoa não comercializa, tudo bem, ela vai não ser inserida nos crimes de comercialização, mas ela vai ter toda uma ofensa ao meio ambiente, que é a Lei 9.605. O impacto ambiental. Tá? O impacto ambiental que vai ter também, um crime de maus tratos. Sim. A gente tem que ter em mente uma coisa, Damati. Tinha um decreto-lei, que é o 24645 de 41, que ele foi revogado pela Lei 9.605, pela Lei de Crimes Ambientais. Só que nesse decreto, ele tinha várias formas de cometer crimes que foram absorvidos pela nossa legislação. Entre eles não ter um lugar higiênico,
para o animal estar estabelecido, estar em locais muito pequenos, onde impeça a sua movimentação, locais insalubres, que o próprio animal venha a sofrer, um abate demorado, isso que é considerado uma coisa muito nefasta. O animal sofre para morrer e depois ainda assim... Porque a pessoa acha que sabe fazer o abate, não sabe, né? Claro, tem toda uma legislação específica para fazer, que os frigoríficos seguem para fazer um abate sem dor, como eles falam. Chamado abate humanitário. Que para nós não existe abate humanitário. Porque como abater alguém que não quer, humanamente, alguém que não quer morrer? Fica a pergunta. Então não é humanitário, né? Como abater alguém que não quer morrer, né? E daí tu imagina o abate que essas pessoas fazem nos bairros. E no local que é feito, eu fico imaginando, cria um boizinho, cria um porco lá, suíno, e depois vai bater aonde? Vai bater num espaço menor do que esse espaço aqui, mas sem a mínima condição de básica, de natureza. Daqui a pouco, gente, pode haver contaminação, tem uma série de fatores. O risco alimentar disso é muito grande. Mas não vou ser eu que vou comer o resto. Não, cara, não pode, né? Primeira coisa que eu imagino, que eu acho que é tão óbvio, né? Quem quiser criar esse tipo de animais grandes, por favor, mude-se para o interior, então. Compre uma chácara, alugue uma chácara. E se regularize lá no interior também, né? Exatamente, mas o primeiro passo porque é evidente que dentro de uma cidade, no meio de um bairro, não é o lugar para criar esse tipo de animais. As cidades não foram feitas para os animais? Não foram, né? Não, nesse caso, né? Falando dos animais de grande porte. Não foram, não adianta teimar. Sim. O pessoal vem de cidades menores, que Farroupilha, que moravam no campo, que tinham uma cultura assim, assado, né? Tá bom, mas entenda que cada coisa a seu tempo e no seu lugar próprio para isso, né? Não tenho nada contra, eu entendo que é cultural a questão do consumo da carne, não tenho nada contra. Eu quero dizer que eu entendo, né? Mas tenho tudo contra, na verdade. Enfim, essa é outra questão alimentar. Mas, por favor, entendam, se mudou para o meio urbano, os animais que você pode e deve ter são outros. Animais pequenos, um gatinho, um cachorrinho, ponto. A lei fala em animais domesticados e domesticáveis. Só que por animais domesticáveis, a gente tem também animais de pequeno porte. Os animais de grande porte são domesticáveis. Só que a questão é que eles estão numa área urbana, então eles vão modificar o meio ambiente em que vive o cidadão, a sociedade. E isso vai gerar problemas. Sim, então é quase que inviável ter animal de grande porte em zona urbana. Inúmeros problemas. Por exemplo, um relato que eu recebi uma vez, eu quase caí sentada, né? É que uma pessoa veio e me disse, escuta, eu moro em tal bairro, pode criar boi assim solto? Eu disse, não pode. Por quê? Não, porque tinha uma vaca lá que entrou no meu pátio e estava comendo todas as roseiras, mas eu dei-lhe pau, mas eu bati isso. Eu disse, não, mas tu não pode fazer isso. Maus tratos ao animal. A coitadinha, ela não tem culpa, tu apenas deve conduzir ela para fora do teu pátio, fechar o portão, mas não bata, não surre. O animal possivelmente foi comer, né? Não, porque eu vou denunciar, eu digo, olha, coloquei então a ONG à disposição, mas as pessoas têm muito medo de denunciar também. Não querem se expor. Uma outra coisa que aconteceu pra gente, a gente fez uma denúncia relativa a um criador ali de suínos e também tinha alguns bovinos em propriedade dessa pessoa, no meio de um bairro. E naquele momento, como todos os animais estavam vacinados, não existia prova de que estaria sendo feito o abate, apesar de estar sendo feito o abate. Ficou por assim. Então, o que acontece? Morreu tudo. Precisa a população demonstrar que não quer isso. E, às vezes, tu está em frente a uma situação, pega o teu celular, é uma coisa acessível para todos, registra, por favor, filme, né? Registra, faça fotos, para que medidas realmente efetivas, eficientes, possam ser tomadas em relação àquela situação. Com certeza. Doutor, mais algum complemento nessa questão da legislação? Não da legislação específica, porque, volto a salientar, seria necessária a presença da inspetoria veterinária, mas dizendo da legislação como um todo,
Mais algum complemento que o senhor gostaria de colocar? É importante ressaltar, Adamati, que quando a pessoa tende a fazer uma criação, não digo esses animais de grande porte, porque eles são praticamente, como eu disse, inviável a sua criação em área urbana, mas que procure a vigilância sanitária, que procurem a administração pública, os órgãos públicos, e se informem que estrutura que tem que ter, o que vai ser preciso, quais são as licenças necessárias, porque questões administrativas é de incumbência, sim, do órgão público, e ele vai repassar com a maior clareza para o cidadão, para que ele possa, sim, conduzir algo legalmente, tá? De forma legal. Na questão de crimes, da questão penal, que decorrem todo esse contexto, é importante ressaltar para o consumidor, busque a procedência do produto que está comprando, da carne, do leite. Porque a pessoa pensa que é do interior. Não é, pode ser ali do seu vizinho, que ela nem sabe que está sendo produzido de forma ilegal. Porque pode sim ter uma doença, a propagação de algum vírus que também incida no Código Penal de quem fez, e o consumidor vai ter que denunciar. Só que a melhor questão, a melhor situação é a prevenção. Seja uma pessoa que possa saber seus direitos e exercer seus direitos, tanto a pessoa que quer criar quanto a pessoa que consome, porque nós temos ali uma cadeia do que consome, o intermediário, do que produz, o intermediário e o que consome. Então há um consentimento de todos. E não deve ter isso, deve ser muito pelo contrário. A gente tem normas a serem seguidas que devem ser estritamente seguidas para o bem da sociedade, para o bem coletivo. E eu quero chamar a atenção num outro ponto também, acho que a Lene pode me ajudar, mas como leigo eu vejo, por exemplo, tem uma criação de bovinos. Você não vai colocar um bovino numa área de 10, 12, 15 metros quadrados. A natureza do animal, enfim, a característica do animal, ele demanda de mais espaço, e aí daqui a pouco, se ele está num espaço totalmente acanhado, sem condições, sem a mínima estrutura, também pode ser enquadrado a questão de maus tratos, né, Arlene? Ou não? Nem sempre. Nem depende sempre. Do estado de saúde do animal, né? Também o estado psicológico depende do animal. Alguns animais a gente até consegue um laudo veterinário comprovando que aquele espaço é muito reduzido, que ele precisa de mais e que está causando dano ao animal. Mas conforme a situação não consegue. Sim. Mas aí é que tá, tem que usar o bom senso, né? Usar o bom senso, como é que tu vai criar? Embora, Adamati, tu veja como é complexa a situação. Como é que se cria porco aqui na nossa região? Um chiqueiro, né? Confinado num quadrado, no meio da sujeira. Sim. Não é isso? Desculpa, mas na colônia, muito se vê disso. Né? Aqueles chiqueiros muito velhos, quase tudo, né? sujos, uma coisa assim absurda. Isso para mim é óbvio que é maus tratos, não é? Até porque se tu perguntar para o animal como é que... O animal não está em condições dignas, é isso, né? Nenhuma, né? De higiene, inclusive do espaço que ele precisa para a sua própria saúde. Então é muito complexo, porque é uma tradição o animal ser criado assim. Porque sempre foi assim. Nos próprios matadouros também, né? Nos frigoríficos. Os animais, a gente vê aquelas fotos na internet, as fêmeas, elas nunca saem daquele cubículo ali. Sim. Então é algo muito cruel a questão desses animais para abate. Sem dúvida, o ser humano tem uma trajetória muito grande pela frente até ter um comportamento civilizado em frente a esses animais. Nós fechamos aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Na segunda edição, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da legislação, ainda com a presença do Dr. Alex Sebem e também da ativista da causa animal em Farroupilha, Arlene Chinesky Lázari, aqui no programa Cidade Aberta, primeira edição, que vai chegando ao seu final. Eu convido você, permaneça prestigiando no prestígio da programação da TV Cidade Farroupilha, e a gente vai se encontrar ao longo da nossa programação com a segunda edição do Cidade Aberta. Combinado? A gente se vê por aqui.